Aleluia, 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 aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabe que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando outros cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão num buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o mês de agosto na Igreja Católica é dedicado à oração e reflexão sobre a vocação. Falar de vocação é falar do sentido da vida, da minha realização como pessoa, da realização do sonho bom de Deus para cada um de nós. Eu devo florescer onde Deus me plantou. E Deus me plantou no jardim da vida, do mundo, de acordo com os dons e potencialidades que Ele me deu. Deus me pede e me convoca a colocar esses dons a serviço. Por isso, toda vocação está ligada aos dons que eu recebi. Deus jamais vai pedir de alguém algo que a pessoa não tenha condição de exercer, de cumprir, de realizar. E é o próprio Deus que me dá essa capacidade de realizar. Veja como Deus é bom. Por isso, refletir sobre vocação é refletir sobre a escuta do chamado de Deus em minha vida, e refletir também sobre a minha resposta humana a esse chamado, que pode ser sim ou pode ser não. Mas cada vez que eu digo sim a Deus e a minha vocação vai ao encontro do chamado, eu me realizo como pessoa. Eu encontro o caminho de ser feliz, porque eu coloco os meus dons como serviço. Toda vocação é serviço, é doação, é entrega. Hoje, a igreja nos apresenta um homem, um santo, que é modelo para todos nós, e de forma especial para todos os padres, e de forma mais especial ainda para os párocos. São João Maria Vianney, ou o cura de Ars. Cura significa o pároco,
Ars é a cidade onde ele foi trabalhar. João Maria Vianney nasceu na França, em plena Revolução Francesa, quando os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade estavam sendo propugnados, propostos. E cresceu uma consciência de um secularismo muito grande e até uma crítica à religião. João Maria Vianney entrou no seminário, mas teve muitas dificuldades em completar os seus estudos, já que tinha dificuldades intelectuais de dar conta das provas, dos exames. Mas o diretor do seminário percebia nele um ardor missionário muito grande, um ardor apostólico, um zelo pastoral, e confiou nele. E esse zelo compensava aquilo que pela inteligência ele não conseguia entender. Mandaram-no depois de padre para uma pequena cidadezinha, um povoado, que tinha cerca de 40, 50 casas, por isso poucos habitantes, mas era um povoado muito frio em relação à religião, a Deus, à igreja. Quase ninguém se interessava em participar dos ritos da igreja, por isso nenhum padre queria ir para lá, era visto como perda de tempo. E João Maria Vianney aceitou ir para lá. Quando chegou, se defrontou com aquela realidade. As tabernas, os bares cheios, a igreja vazia. Mas aquilo foi um desafio para o cura d'Ars, que não tinha tanta inteligência teológica, mas tinha um amor pela pastoral e pelas ovelhas muito grande. E o que é que ele fez? Primeiro deu um testemunho muito forte de pobreza e também de caridade com os mais pobres daquela comunidade. Testemunho. Segundo, um zelo pastoral. Ele começou a celebrar, a promover ritos, encontros. Lógico que no início não havia muitas pessoas, mas foi o testemunho de humildade, de simplicidade, de pobreza do cura de Ars. Foram as suas pregações questionadoras, provocadoras de conversão, que tocaram o coração das pessoas. E aquela cidade começou a viver uma mudança muito grande. Toda aquela frieza, aquela indiferença começou a se transformar numa retomada da participação religiosa. E a igreja começou a ficar cheia de gente. E como se não bastasse, pessoas de outras cidades, de outros povoados, de outros lugares, começaram a vir, já que a fama de João Maria Vianney começou a se expandir. E aquele pequeno povoado, desconhecido, deixado de lado, se tornou um centro de peregrinação. E o que as pessoas queriam? As pregações do cura de Ars. Queriam ver o testemunho daquele homem. Queriam confessar-se com ele. E dizem os historiadores que ele passava o dia inteiro no confessionário, mal tinha tempo para se alimentar. E no confessionário converteu grandes corações, transformou muitas vidas, através da escuta dos pecados, do aconselhamento, da exortação à conversão e à mudança de vida. Por isso é que São João Maria Vianney foi proposto como padroeiro de todos os padres, especialmente dos párocos. Hoje então é o dia do padre. O que é que São João Maria Vianney ensina para nós, sacerdotes, presbíteros da igreja? Ensina que a inteligência é importante,
Os estudos são fundamentais, filosofia, teologia, ciências humanas, porque os estudos abrem horizontes e nos ajudam a compreender mais o mundo e as pessoas. Mas o Curadas nos diz que não adianta uma cabeça muito inteligente e um coração esvaziado de afeto, de acolhimento, de amor, de misericórdia, de compaixão, de caridade pelas ovelhas. Que é fundamental que o sacerdote tenha um coração, primeiro, testemunho de vida. Curadários ensina para nós que todo padre deve dar um testemunho de vida pobre, simples, acolhedor das pessoas. Curadários nos ensina que todo padre deve ter zelo pastoral, amor pelo trabalho pastoral, dedicação à igreja, amor pela celebração da Santa Missa e dos demais sacramentos, amor sobretudo pelo atendimento de confissões, o sacramento da reconciliação, que é a celebração da misericórdia de Deus, que é a celebração da mudança de vida, de saída do pecado e acolhida da graça. Curadários nos ensina que todo sacerdote deve se esmerar nas suas pregações, não para o seu orgulho, não para a vaidade, não para dizer palavras bonitas ou difíceis, para impressionar as pessoas, não. Eu já vi pessoas que me disseram: tal padre prega muito bem, ou até dizendo de mim mesmo: eu fui na sua missa, padre, gostei muito da sua pregação. Aí eu pergunto: qual a parte que você gostou? O que é que te tocou? Qual palavra te marcou? Sobre o que eu preguei? Ah não, sobre o que o senhor pregou eu não sei não, mas sei que eu gostei muito do que o senhor falou. Tá vendo? Tá vendo? Há pessoas que dizem que gostaram apenas da parte estética. Isso não adianta. Não é isso que vai converter o coração de ninguém. Porque o coração dela não estava aberto para acolher as palavras. Achar bonito é muito pouco. A palavra tem que tocar o coração. Tem que gerar conversão. Tem que proporcionar mudança de vida. É isso que o Curadas ensina para nós sacerdotes. Por isso, reze pelos padres, reze pelos sacerdotes, para que nós cumpramos bem a nossa missão, especialmente aqueles que estão doentes, os sacerdotes idosos, aqueles que moram sozinhos e estão às vezes em lugares distantes, os sacerdotes que atravessam crises, dificuldades, reze. É triste perceber que às vezes no meio da nossa igreja, vemos tantos leigos e leigas que participam das missas, que estão na igreja, mas tem prazer de falar mal do padre da sua paróquia ou de outros padres. Ora, o que vai adiantar você falar mal de um padre? Em que você vai ajudá-lo a crescer? Em que você vai colaborar com ele? Nada. Vai só pecar, porque vai fazer fofoca e julgamentos. Ajude esse padre. Se você vir alguma atitude equivocada, e todo padre é uma pessoa humana, não são anjos, são gente, são pessoas. Se você vir alguma atitude equivocada, se você vir algum erro, se você discordar de alguma coisa, procure o sacerdote e converse com ele. Coloque a sua opinião com educação, com amor, com acolhimento. Mas não é falando mal do padre por detrás, não é espalhando maledicência que você vai ajudar.
é o pastor da sua igreja, da sua comunidade. Respeite-o, acolha-o, ame-o. Afinal de contas, você também é família do sacerdote e do padre. Mas infelizmente muitos leigos e leigas não colaboram. Mas têm prazer em fazer fofocas e fazer julgamentos e condenações. Hoje, nesse dia do padre, reze pelos sacerdotes que marcaram a sua vida, que marcaram a sua história de alguma maneira. Aquele que celebrou o seu batizado, assistiu o seu casamento, lhe confessou, lhe aconselhou. Aquele padre que de alguma maneira marcou sua trajetória existencial. Reze, não só hoje, mas todos os dias, reze pelas vocações sacerdotais, religiosas. Reze pelo padre da sua comunidade, da sua paróquia, por todos os padres do mundo inteiro. E que a celebração de São Cura d'Ars nos ajude a amar mais cada sacerdote e a colocá-lo no coração de Jesus. Porque o padre, como o próprio São João Maria Vianney gostava de dizer, é o amor do coração de Jesus. É pastor. É aquele que é chamado a cuidar da comunidade. Recebeu o ministério sacerdotal, a ordem da igreja, para cuidar da sua igreja, para cuidar da comunidade. Que a Mãe do Perpétuo Socorro cubra com seu manto de amor todos os sacerdotes nesse dia e ao longo de toda a vida. E dê a todos nós sabedoria, discernimento, zelo pastoral, amor pelas ovelhas e, sobretudo, muita compaixão pela dor, pelo sofrimento, pela tribulação que cada fiel atravessa em sua vida. Que é exemplo de Cura d'Ars, possamos fazer da igreja, como disse o Papa Francisco, um hospital de campanha. Ou seja, um espaço de cura dos corações, libertação dos males, de encontro verdadeiro com Jesus Cristo, nosso Redentor, de transformação de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.